Eu vou mostrar para vocês aqui que existem várias estratégias, né, possíveis de serem utilizadas na escolha do sistema de solventes, né? Cada uma dessas estratégias foi proposta por diversos pesquisadores e vocês vão escolher a que mais vocês se adaptam, a que vocês acham melhor para conseguir visualizar uma melhor separação da amostra de vocês, tá? Bom, então para quem nunca trabalhou com cromatografia contracorrente antes, né, o que a gente sugere é começar por uma varredura da literatura, né, os dados da literatura. Existe hoje em dia uma série de compilações, de artigos de revisão, que inclusive vocês têm aí na apostila, falando sobre escolha de sistemas de solvente, principalmente na área de produtos naturais. Vocês vão ver que o grupo dos professores Rostetman e Marston, eles têm uma série de artigos de revisão falando justamente sobre escolha de sistema de solventes, tá? Então, cada uma dessas estratégias, vocês vão ter oportunidade de conhecer e escolher a que melhor vocês se adaptam. Mas começar pela literatura é sempre uma boa escolha, porque dali vocês vão ver o que já foi feito por outros autores, o que deu certo, como cada um conduziu a sua pesquisa até conseguir chegar na otimização, né, de um sistema de solvente. E aqui eu queria até fazer um parênteses, né, porque a gente está sempre falando sobre otimização de um sistema de solvente e, na verdade, a gente nunca consegue otimizar até a perfeição, né? Tem sempre alguma coisinha que a gente pode melhorar. Então, eu conheci um pesquisador, ele é editor do Journal Separation Science, ele diz que a palavra otimização deve ser evitada nas publicações, nos artigos, porque tem sempre alguma coisa que a gente pode mexer ainda para chegar num sistema de solvente melhor, né? Bom, então, dados da literatura são um excelente guia para quem nunca trabalhou na área, pelo menos para ter uma ideia inicial. Depois nós temos ali sistemas utilizados, né, em outras técnicas cromatográficas. Ali está colocado o DCCC, né, que seria a técnica de gotículas, diversos solventes que são utilizados na técnica de cromatografia contracorrente de gotículas, eles podem ser utilizados nas técnicas centrífugas. O contrário não é verdade, né, como vocês viram que existe uma série de limitações para essa técnica. Nós podemos pegar também exemplos de sistemas de solventes utilizados em equipamentos mais antigos, como o de Craig Post, etc. Logo mais a gente vai ver a questão dos diagramas de fase. Os diagramas de fase são bastante utilizados também como um guia, né, para a escolha de sistemas de solventes. O professor Alain Berthaud vai falar sobre eles para vocês. Esses diagramas de fase, basicamente, eles são utilizados para sistemas de solventes com 3 solventes, né, sistemas ternários, e mais modernamente nós podemos fazer os diagramas também em 3 dimensões para sistemas quaternários. Então são um bom guia também para escolha de sistemas de solventes. Mais difíceis de usar, tá? Mas são um bom guia também, principalmente para quem está fazendo um gradiente linear. Coloquei ali a criação de um banco de dados. Então, para vocês que vão começar a trabalhar com cromatografia contracorrente, é interessante cada um criar o seu próprio banco de dados. Por exemplo, fez uma separação, documenta essa separação, seja fotografando a placa, né, do resultado que vocês obtiveram, seja guardando o cromatograma, quem tiver detector. Uma coisa que é interessante também, não é só guardar o resultado, mas guardar as placas, né, que a gente vai ver daqui a pouco, como é que a gente faz a escolha do sistema de solvente, documentar essas placas, para vocês mais à frente, quando vocês voltarem no banco de dados, vocês vão ver, eu usei essa estratégia para chegar nesse determinado sistema de solventes, né? Então, da onde vocês partiram até aonde vocês chegaram para escolher o sistema de solventes. Então, vocês podem criar o próprio banco de dados de vocês, né?
dependendo, eu vou trabalhar com flavonoides, alcaloides, terpenoides, ou se vocês podem fazer o seu banco de dados também de acordo com os sistemas de solventes utilizados, né? Isso é uma boa referência para, no futuro, eu trabalhei uma amostra que tinha esse problema parecido com o que eu estou tendo agora. Vai lá no banco de dados e vê o que eu fiz, o que foi feito, né? Então, é uma referência para vocês mesmos que vão estar trabalhando com isso, né? E para os seus... Vocês são todos aqui, né? Quase todos aqui são alunos de pós-graduação, né? Aí eu tenho o grande prazer de ter a minha orientadora, né, de mestrado e de doutorado, né? Então, vocês vão ser futuros orientadores, então para vocês ensinarem aos seus alunos amanhã e vocês terem uma referência, olha, quando eu estudei, eu fui por aqui, eu usei esse método, foi assim que eu cheguei lá, tá? Então, essa é uma boa ideia, né, para a gente ter no laboratório esse banco de dados. Eu coloquei aqui, então, a parte de gradiente, porque eu vou falar rapidamente depois sobre gradiente, vocês vão ver, não tem muita coisa na literatura sobre isso, alguns autores dizem que é complicado utilizar gradiente em cromatografia contracorrente, mas eu vou mostrar para vocês que alguns sistemas de solvente, em particular, se prestam especificamente para essa técnica, tá? E aqui eu coloquei pré-varredura por cromatografia líquida de alta eficiência, né? Então ali a gente tem um sistema básico composto de água acetonitrila, tá? Onde, por exemplo, se vocês não conhecem nada do extrato que vocês estão trabalhando, o que, na verdade, isso não acontece, porque quando vocês estão no laboratório escolhendo um sistema de solvente e trabalhando com extrato, óbvio, vocês já têm uma ideia da polaridade da amostra de vocês. Mas se vocês não sabem nada sobre essa amostra, pode ser feita uma pré-varredura rapidamente, não com o intuito de separar, tá? Mas com o intuito de verificar a polaridade realmente da amostra, né? Mais à frente eu vou explicar. Então, essa pré-varredura da amostra, ela pode ser feita por cromatografia líquida de alta eficiência, com o sistema água acetonitrila, onde eu vou de 100% até 0% de água, né? Ou seja, eu vou aumentando a concentração de acetonitrila, e aí eu vou ter diversas regiões de polaridade das substâncias dentro da amostra, tá? Então aqui só para exemplificar para vocês, eu não sei aí na apostila qual a ordem que ficou. Então aí vocês têm um exemplo, né, dos tempos de retenção que as substâncias podem, nos quais as substâncias podem cair de acordo com essa pré-varredura. Então, se eu fizer, por exemplo, água acetonitrila, 1 ml por minuto durante uma corrida durante 1 hora, né, que seria uma corrida básica, sem me preocupar com separação de nada, tá? Apenas com verificar em qual região aqui do cromatograma que os picos principais da minha amostra vão cair. Então, por exemplo, se eu tenho que as principais substâncias do meu extrato, né, da minha amostra, caem na região A, essa é a região de substâncias muito polares, de alta polaridade, né, que seria aqui até 12 minutos, mais ou menos. Entre 12 e aqui talvez 40 minutos, né, nós temos a região B de substâncias de média polaridade, e aqui na região C nós temos as substâncias de baixa polaridade, tá? Dessa maneira eu tenho uma ideia da polaridade da amostra e posso escolher determinados sistemas de solvente. Lá na apostila aqui da aula prática de escolha de sistema de solventes, a gente colocou alguns exemplos de sistemas de solventes de alta polaridade, média polaridade e baixa polaridade. Então, isso é apenas um guia. Vocês não necessariamente precisam fazer isso com a amostra de vocês. Mas se vocês não têm uma ideia, né, aqui só para exemplificar,
esse é um cromatograma, né, de uma amostra que eu tinha no laboratório. Era um extrato em acetato de etila, de folhas de ciparuna, onde eu tinha uma mistura de flavonoides livres e glicosilados. Tá? Então, eu tenho que a minha mistura de substâncias estava caindo ali na região limítrofe entre substâncias de média para alta polaridade. Tá? Então, eu escolhi um sistema de solvente, comecei por hexanoacetato de etila metanol água, né, numa proporção mais polar dessa família de sistema de solventes, e eu fiz gradiente. Depois, quem quiser, eu posso passar a referência desse artigo, ele tá publicado. E a gente escolheu fazer um gradiente em 2 etapas para separar essas substâncias, e depois as substâncias mais polares, a gente tinha uma mistura de flavonoides de glicosilados que foram separados depois numa corrida isocrática. Tá? Mas então essa é uma boa estratégia, né, para ter uma ideia da polaridade do sistema de solvente a ser escolhido. Então, continuando aqui, a gente pode ter a determinação do coeficiente de partição, né? Na aula anterior, o professor Conner já falou como vocês, diversas maneiras, né, que vocês têm de calcular o coeficiente de partição. Na verdade, quem teve ontem na aula do laboratório, escolhendo o sistema de solvente, foi justamente isso que a gente fez, né, dissolver a amostra num tubinho de ensaio, onde eu tenho as 2 fases, e fazer uma estimativa do coeficiente de partição. Tá? Então, isso pode ser feito através do que vocês fizeram ontem na plaquinha, cromatografia em camada fina, ou vocês podem fazer a determinação desse coeficiente de partição de maneiras cromatográficas, como, por exemplo, utilizando cromatografia líquida de alta eficiência, pegando a amostra de vocês, dissolvendo no sistema de solvente, depois injetando uma alíquota de cada fase e fazendo o cálculo, né, das áreas da fase estacionária sobre a fase móvel. Tá? Isso pode ser feito também através de cromatografia com fase gasosa. Obviamente, a escolha do método cromatográfico vai depender da natureza da amostra de vocês. Tá? Ou pode ser feito por outros métodos, por exemplo, determinação quantitativa com ultravioleta, até infravermelho, enfim, vai depender do que vocês tiverem disponível. Tá? Eu coloquei ali a otimização, né, do sistema de solvente de acordo com a região do cromatograma. Então, que seria aquela tabela que eu mostrei antes para vocês, né, as regiões A, B e C. Então, vocês podem escolher um sistema de solvente básico, né, e ir aperfeiçoando, né, está ali otimizar, mas vamos usar a palavra aperfeiçoar, né, aperfeiçoando esse sistema de solvente, né, de acordo com os resultados que vocês vão tendo da repartição das substâncias entre as 2 fases. Aqui são alguns exemplos apenas. Obviamente, na apostila vocês têm muito mais exemplos de sistemas de solventes, né? Aqui só para vocês terem uma ideia. Tá? Ali na região A, então nós temos hexanobutanol, metanol, água, que é a região dos muito polares. Na verdade, aqui na região dos muito polares, muitas vezes vocês vão evitar solventes que contenham hexano, tá? Porque o hexano ele é bem pouco polar, então vocês vão acabar evitando esses solventes. A gente pode incluir aí acetato de etilabutanol água, é um outro solvente muito utilizado, cloroformo e metanol água. Tá? Ali em vermelho, que é a área B, né? A região B, eu coloquei um sistema de solvente que é o acetato de etila metanol água, um dos mais utilizados em cromatografia contra corrente. Vocês podem fazer um levantamento da literatura para produtos naturais, para diversas classes de substâncias, e vocês vão ver que esse é o solvente mais utilizado
em cromatografia contracorrente, tá? Ele tem uma gama de polaridades bastante grande, ou seja, vocês podem ir desde o sistema menos polar, que seria composto basicamente por hexanometanol, né? Então, hexanometanol, depois aumentando a polaridade, vai se colocando hexanoacetato, metanol e água, né? Adicionando-se acetato de etila e água. Essas proporções de cada um dos solventes dentro do sistema pode ir variando de acordo com a necessidade de aumento de polaridade, até a gente ir a concentrações maiores de hexanoacetato, metanol e água, e até o sistema, por exemplo, acetato de etila água, tá? Então, acetato de etila água 1 para 1, né, seria, eu estaria eliminando aí o hexano e o metanol e indo então para uma região bastante polar. Então, a gente tem uma gama de polaridades dentro desse sistema quaternário que é bastante grande, tá? Ele dá uma janela de polaridade bastante grande, tá? E é um sistema bastante versátil também. Ali os sistemas na região C, que seria para as substâncias de baixa polaridade, a gente pode sugerir então hexanoacetonitrila, hexanometanol. Então aqui a gente já está na área dos sistemas não aquosos, tá, ok? Então isso seria para substâncias bem pouco polares mesmo, tá? Bom, essa tabela aqui é mais para ilustrar para vocês alguns exemplos de sistemas de solventes. Essa tabela ela foi retirada de um artigo do grupo dos professores Rastetman e Marston, de 1984, está ali a referência. Vocês vão ver que essa tabela, os sistemas de solventes que estão contidos ali, eles são restritos porque essa referência é um artigo de revisão sobre cromatografia contracorrente de gotículas, tá? Então, aquela questão, né, da limitação dos sistemas de solventes. Mas, para vocês terem uma ideia, né, então aqui a gente tem as diferentes classes, né, de produtos naturais e os sistemas de solventes utilizados, tá? Então aqui, por exemplo, flavonoides e flavonoides glicosilados. Então vocês podem até perceber, né, que eu tenho cloroformo, metanol, água, nas proporções 33, 40, 27. Para flavonoides glicosilados, vocês podem até ver que a mudança não é muito grande, né? Cloroformo, metanol, água, 4 para 3 para 2, tá? É uma questão de ajuste, né? Dependendo da distribuição das substâncias no sistema de solventes, né? Aqui nós temos lignanas glicosiladas, fenólicos, né, glicosilados, temos alcaloides lá embaixo, taninos. Então aqui triterpenos, quacinoides, sesquiterpenos, iridoides, aqui taninos, né? Aqui nós temos para os taninos um sistema de solvente composto por butanol, né, e uma solução de cloreto de sódio, tá? Então vocês podem ver que a gama de sistema de solventes, ela pode variar de acordo com, claro, com a classe de substâncias que vocês vão estar interessados. Então, pré-requisitos, né, do sistema de solventes. Então, o primeiro pré-requisito é a solubilidade da amostra no sistema de solventes, tá? Se a amostra de vocês não é solúvel no sistema de solvente, nesses equipamentos mais comuns, né, onde a gente tem colunas de PTFE, se a gente tiver partícula dentro, pode causar um entupimento do sistema e com a pressão, já que a gente está sempre operando com colunas de cromatografia líquida de alta eficiência, né, de Clay, essa coluna ela pode se romper com facilidade se eu tiver alguma substância sólida ou alguma coisa que acabe entupindo a coluna, tá? Então, é bastante importante, né, que a nossa amostra seja solúvel no sistema de solvente, como um todo.
tá? Obviamente, dependendo da amostra, ela não vai ser totalmente solúvel em apenas um dos solventes do sistema, né? Mas se ela for solúvel dentro daquele sistema, né, no conjunto dos solventes, já está bom, né? A gente já pode fazer a separação, né? E a ideia é que a gente tenha a repartição mesmo das substâncias de maneira diferenciada dentro daquele sistema de solvente, né? Essa é a ideia da cromatografia contracorrente, tá? Então, o primeiro pré-requisito seria a solubilidade da amostra. Com a prática, depois vocês vão ver que algumas amostras de maior polaridade, que tem uma polaridade maior, vão ser um pouquinho mais difíceis de serem dissolvidas em solventes tipo hexano, acetato, metanol e água, que é um solvente muito utilizado, tá? Então, se a amostra de vocês tem uma polaridade um pouco assim de média para alta, às vezes a gente pode ter problema. E, obviamente, da solubilidade da amostra dentro do sistema de solventes vai depender a quantidade de material que a gente consegue carregar na coluna, né? Isso às vezes pode ser um problema mesmo, tá? Bom, os tempos de decantação, né, menor do que 30 segundos, geralmente. Apesar que alguns sistemas de solvente demoram mais do que 30 segundos e eu já vi pessoas que disseram que conseguiram utilizar sistemas de solvente que demoram mais de 30 segundos para ter decantação das fases, tá? Eu nunca consegui uma boa retenção com sistemas de solventes que demorem mais de 30 segundos para decantar as duas fases. Isso pode ser um problema. Eu não tenho experiência dos equipamentos hidrostáticos, mas de repente nos equipamentos hidrostáticos isso pode não ser tão problemático, tá? Aqui eu coloquei iguais volumes de fase superior e de fase inferior quando a gente monta o sistema de solventes. Isso é mais para vocês não desperdiçarem solvente, né? É claro que se vocês souberem trabalhar com os diagramas de fase, vocês podem preparar a fase ou móvel ou estacionária, principalmente a fase móvel, né, que a gente sempre usa em maior volume do que a estacionária. Vocês podem ter como preparar apenas a fase móvel, sabendo a composição dessa fase móvel, né, em cada um dos solventes. Mas geralmente as pessoas que estão começando, né, e na prática rotineira do laboratório, o que a gente faz é preparar as duas fases mesmo, né? Saturar todos os solventes um no outro para preparar o sistema bifásico. Então, quando a gente prepara um sistema bifásico, o ideal é que, se eu tiver um excesso de volume de fase, que seja aquela fase que eu escolhi como fase móvel, tá? Justamente para evitar esse desperdício, tá ok? Se a minha fase estacionária é composta principalmente por água e metanol, que são solventes baratos, nem tem tanto problema. Mas se eu começo a utilizar, por exemplo, hexano, acetonitrila, né? Acetonitrila é o preço que está, então aí já começa a ficar complicado, tá? Por isso que vai ser interessante depois vocês verem na aula de diagramas de fase, como a gente pode preparar separadamente cada uma das fases. Se vocês, por exemplo, chegaram a um sistema de solvente ideal para a amostra de vocês, e a fase móvel, ela dá um volume muito menor do que a estacionária, né? Se vocês souberem, então, utilizar os diagramas de fase e utilizar e saber preparar as fases em separado, vocês podem, então, sobrepor, né, esse problema, tá? Bom, coeficientes de partição próximos de 1. Então, a gente acabou de ver na aula agora do professor Conway que coeficientes de partição acima de 3 vão gerar corridas muito longas, né? Então, o ideal é sempre a gente procurar um sistema de solvente onde o coeficiente de partição das substâncias que a gente quer separar esteja próximo de 1, tá? As faixas melhores, né, de coeficiente de partição para se trabalhar em cromatografia contracorrente do tipo centrífugo, né,
está entre 0,5 e 2,5. É onde a gente consegue uma boa faixa de resolução no aparelho. Tá? Então, a gente sempre procura no laboratório fazer a escolha do sistema de solvente de acordo, então, com aquele sistema onde eu tenha as substâncias com coeficiente de partição próximo de 1. Tá? Que é o que justamente vocês fizeram no laboratório. E procurar solventes que não formem emulsão, né? A emulsão pode ser um problema. Recentemente, a gente teve um caso de um sistema de solvente excelente que nós achamos para uma amostra no laboratório. O sistema era muito bom, só que na hora que a gente adicionava a amostra, fazia uma emulsão enorme, parecia um detergente. E quando a gente tentou, mesmo assim, ir para o aparelho, na hora que injetava a amostra, acabou a retenção, saía tudo. Então, é sempre bom fazer o teste, né, ver essa questão da emulsão, por causa da retenção da fase estacionária. Né, que a gente também acabou de ver que quanto melhor a retenção, quanto maior, né, a retenção da fase estacionária, melhor a resolução dos picos eu vou ter no cromatograma. Então, como a gente faz isso? Quem foi para o laboratório comigo ontem viu como é que a gente faz, né? Então, a gente pode pegar um tubo de ensaio, um frasquinho, qualquer recipiente que vocês queiram e começar a testar a amostra de vocês quanto ao sistema de solvente. Então, o que a gente faz? Coloca uma pequena quantidade, uma ponta de espátula, ou pode até ser uma quantidade pesada, né, de material, se vocês vão fazer a determinação quantitativa, né, do coeficiente de partição. Então, essa amostra ela é colocada dissolvida, né? A amostra tem que estar seca, tá? O importante aqui é fazer esse parênteses que a amostra tem que estar seca. Ela não pode estar dissolvida em nenhum tipo de solvente, porque senão, claro, vai dar alteração no sistema de vocês. E vocês não vão saber quanto de solvente que está entrando ali. Então, a amostra tem que estar seca, ela é dissolvida no sistema de solventes escolhido, né? Após dissolução, esse sistema é agitado para as substâncias se repartirem entre as duas fases líquidas. Então, depois que esse sistema é agitado, é deixado em decantação. E a opção de vocês podem separar uma fase da outra, que é a mais fácil, né, para poder fazer a aplicação ali numa plaquinha de cromatografia em camada delgada, tá? Então aqui eu sempre gosto de aplicar uma quantidade da fase superior do lado esquerdo e uma quantidade da fase inferior do lado direito. Mas isso daí, como está aqui que eu coloquei, né, na transparência, mas isso é opção minha. Se vocês quiserem trocar, fiquem livres, desde que depois vocês se entendam, né? Então, isso aí, como dizia meu avô, vai ao gosto do freguês, tá? Mas desde que vocês se entendam depois. Então, outra coisa que é importante, aplicar iguais volumes das duas fases. Claro, se a gente está medindo, fazendo uma estimativa desse coeficiente de partição, os volumes que são aplicados, eles têm que ser iguais, tá? Não precisa chegar ao extremo de medir com uma reguinha lá no capilar, como eu tive um aluno que fazia, né, a altura, mas da melhor maneira possível, a olho mesmo, estimar iguais volumes de fase superior e inferior que vão ser aplicadas na placa, tá? Bom, depois a placa ela é eluída, né, e aí também vai de acordo com o que vocês preferirem. Alguns autores utilizam como solvente de eluição da placa a fase orgânica do sistema de solvente que vocês estão escolhendo, tá? Eu prefiro trabalhar com um eluente que já tenha sido previamente escolhido, né? Claro, quando vocês vão trazer uma amostra problema, né, para trabalhar no laboratório, antes disso vocês já fizeram diversas cromatografias em camada fina para ver qual o comportamento dessa amostra de vocês, quantas substâncias tem, quantas manchas,
qual a característica, se absorve no ultravioleta, se não absorve, como revela, qual revelador utilizar, né? Então, isso daí vocês já fizeram previamente. E também, ao fazer isso, vocês também já escolheram o melhor eluente para a sua plaquinha de camada fina, tá? Então, eu prefiro sempre eluir a placa cromatográfica com o melhor eluente para a placa, tá? Depois vocês podem olhar lá na bibliografia dos artigos de revisão do grupo do Rostetman e do Marston, eles indicam, né, a faixa de retenção das substâncias aqui na placa, né, para estimar se o sistema de solvente está bom, se não está, se precisa melhorar ou não. Aqui nesse exemplo, então, vocês podem ver, eu fiz mais ou menos de propósito mesmo. Aqui na fase superior a gente tem, então eu coloquei essa mancha aqui correspondendo a uma substância que estaria presente, então distribuída apenas na fase superior. Essas aqui estariam distribuídas aproximadamente metade-metade, né? Ou seja, coeficiente de partição igual a 1 ou próximo de 1, né? Porque aqui na camada fina a gente vai ter uma estimativa. E aqui eu já começo as substâncias mais polares, mais retidas, eu fiz de propósito também, elas já começam a ficar mais retidas na fase inferior, tá? Então, se a gente fosse com essa amostra para o aparelho, né, fazer uma separação, provavelmente a gente conseguiria separar essa substância do restante, talvez essas, né, uma da outra, e essas aqui ficariam, né, essas mais polares ficariam com uma maior retenção na fase estacionária, tá? Então é importante fazer a plaquinha para ver como que as substâncias estão se repartindo, e aí vocês vão ter uma ideia. Claro, aquela que está com maior concentração na fase estacionária, ela vai ter um coeficiente de partição maior do que 1, tá? E ela vai demorar mais tempo a ser eluída do equipamento, tá ok? Aqui são alguns exemplos também de estratégia, né, de escolha de sistema de solventes. Alguns autores, quando a gente utiliza sistemas ternários, né, ou seja, com 3 solventes, é bastante comum a gente fazer referência ao sistema básico binário, né, de solventes, como está aqui na referência que vocês têm na apostila, é um artigo de revisão, né, do grupo novamente, professor Rostetman. Então aqui eles colocam, né, dividem para substâncias muito polares e lipofílicas, né? Então aqui eu teria o sistema binário básico e o solvente auxiliar, né, o que eles chamam de solvente auxiliar. O que seria esse solvente auxiliar? Seria justamente aquele solvente que vai auxiliar, né, como o nome está dizendo, as substâncias a se repartirem entre as duas fases, tá? Então, por exemplo, imaginem que eu tenha esse sistema aqui, clorofórmio água, por exemplo, né? Substâncias que se dissolvem muito bem no clorofórmio dificilmente vão se dissolver bem na água e vice-versa, tá? Então, à medida que eu coloco o solvente auxiliar, eu vou favorecer a distribuição dessas substâncias entre as duas fases, tá? Por isso que eles chamam de solvente auxiliar. E dessa maneira, vocês podem, então, compor qualquer sistema de solvente que vocês queiram com tabelas tipo essas que eu vou mostrar aqui abaixo também, tá? Só continuando nessa tabela, então aqui nós temos para substâncias muito polares, né? Então, butanol, água, tá? Os solventes auxiliares mais utilizados, metanol, etanol, ácido acético, vocês têm o próprio acetato de etilo também, que compõe um sistema que é bastante interessante para substâncias polares, tá? Então aqui o outro binário básico, né, para substâncias aqui polares, clorofórmio água, tá? Então clorofórmio água seria o sistema binário básico, os solventes auxiliares que podem ser adicionados, né? Então aqui a gente tem metanol, N-propanol,
álcool isopropílico, né, ou isopropanol. Cuidado quando vocês utilizarem isopropanol, porque se ele entrar em quantidades muito grandes no sistema solvente, vai favorecer a formação de uma fase só, tá? As fases vão coalescer, tá ok? Então cuidado se vocês utilizarem o isopropanol, tá? Então outro exemplo aqui nós temos para substâncias lipofílicas, né? Então, heptanometanol, ou pode ser hexano também, hexanometanol. E aqui a gente tem solventes clorados, né, como solvente auxiliar, acetona, etc. Tá? Bom, essa daqui é uma tabela do livro do Alain Foucault. Esse livro é excelente, se vocês tiverem oportunidade. Inclusive, alguém me falou que está disponível na internet para baixar, tá? Então, se vocês tiverem oportunidade, o capítulo 4, que fala sobre sistema de solventes, é um capítulo bastante interessante. Tem bastante coisa lá e, obviamente, não dá tempo da gente falar tudo aqui, né? Então, vocês podem dar uma olhada no livro. Aqui, essa tabela, ele trata os sistemas de solvente, por exemplo, na hora de montar o sistema de solvente, ele chama, o que ele diz que você deve primeiro começar pelo melhor solvente, que ele chama de best solvent, que seria aquele solvente que vai dissolver totalmente a sua amostra. Então vocês vão no laboratório e, claro, quando vocês estão manipulando a amostra, vocês já vão ter percebido qual é o solvente que dissolve muito bem a amostra de vocês. Tá? Então esse vai ser o melhor solvente, que está representado pela coluna do meio aqui nessa tabela. Tá? A tabela está dividida em duas porque eram 2 páginas, e então ela começa aqui e termina aqui. E aí vocês vão ter uma gama variada, né? Partindo do melhor solvente, vocês vão adicionar um mais polar e um menos polar para compor o sistema de vocês. E aí aqui tem uma infinidade de exemplos, eu não vou um por um, né? Depois, com calma, vocês podem olhar, vocês vão ver que nessa tabela aqui a gente tem composições básicas, né, que vocês já vão ter visto aí na literatura, e então vocês podem compor o sistema de vocês partindo dessa tabela. Então, essa seria uma outra estratégia, né? Seria uma estratégia boa, mas um pouquinho mais complicada, porque aqui a gente não tem nenhuma proporção. Então, se vocês não conhecem muito bem como funciona, né, como é a interação dos solventes que vocês vão utilizar uns com os outros, fica um pouquinho difícil de montar um sistema sem saber de que proporção que eu vou partir. Sei lá, talvez 1 para 1 para 1 dos 3, e depois vai alterando. Né? Isso daí é uma coisa que só com a prática do dia a dia vocês vão conseguir. Tá? Como aqui vocês vão formar sistemas com 3 solventes, vocês podem utilizar os diagramas de fases, que inclusive nesse livro ele tem um apêndice, depois eu posso pegar lá em cima, eu tenho esse livro, quem quiser olhar. Ele tem um apêndice no final com diversos diagramas de fase, tá? Onde vocês podem olhar como é que os solventes se comportam. Tá? Essa tabela aqui é uma tabela de um artigo, eu acabei não colocando a referência aí, mas é um artigo do professor Galetti, que foi no laboratório dele que eu aprendi a trabalhar, né, cromatografia contracorrente. Então aqui a gente tem essa tabela mostra diversos sistemas de solvente que ele utilizava, né, indo do menos polar para o mais polar. Novamente aqui vocês não têm as proporções, mas pelo menos para vocês terem uma ideia de polaridade, né, como funcionam esses sistemas de solventes. Tá? Uma coisa que é importante, que eu queria até chamar a atenção de vocês vão ver aqui que ele, nessa tabela dele, desse artigo, ele começa do solvente mais polar para o menos polar. Tá? Geralmente, né, a gente tem o hábito de começar do menos polar para o mais polar. Tanto faz, tá? Desde que vocês respeitem uma ordem de polaridade. Tá ok? Por exemplo,
quando vocês vão descrever um sistema com 4 solventes ou 5, como por exemplo esse daqui, não troquem a ordem de polaridade dos sistemas, tá ok? Porque isso é errado, tá ok? Então, sempre mantenham a descrição dos sistemas, seja começando da água, seja começando do menos polar, sempre respeitem a ordem de polaridade, tá? Aqui, por uma questão de escolha dele, ele prefere começar pelo mais polar, que nesses casos aqui é a água. Então, aqui a gente tem o sistema água, etanol, enexano, que é um sistema muito bom, por exemplo, para fracionar extratos brutos, né? Porque é um sistema que tem como componentes o hexano, que é pouco polar, a água, que é bastante polar, e o etanol favorecendo a distribuição das substâncias entre esses dois solventes, tá? Então, esse água, etanol, hexano é um solvente bastante interessante para ser utilizado, inclusive para substâncias de média polaridade, né? Que em produtos naturais é muito comum da gente encontrar, tá? Depois eu tenho água, acetona, ciclohexano, né? Depois água, acetato de etilo, acetona, hexano, água, etanol, acetona, ciclohexano. Vocês podem, além do metanol, vocês podem compor o sistema de vocês, em vez de metanol, utilizar etanol também, tá? E vocês podem ter resultados bastante interessantes e até surpreendentes. Tem descrição de alguns casos na literatura, onde a substituição do álcool, né, por exemplo, de metanol por etanol, pode favorecer a distribuição das substâncias de maneira bem diferente do metanol, tá? Então, às vezes, quando a gente tenta um sistema que tem metanol e não tem bons resultados, pode tentar a substituição por etanol, tá? Aqui água, etanol, acetato de etila, ciclohexano, né? Ou aqui pode ser hexano também. Esse é dos mais usados. Água, clorofórmio, água, acetato de etila, água, acetato de etila, N-butanol, que é um solvente também bastante utilizado para substâncias de maior polaridade, tá? Ele não tem uma gama de polaridades tão grande quanto o hexanoacetato, metanol e água, mas também tem uma gama de polaridade boa, né, para substâncias mais polares. E por último aqui, água, clorofórmio, metanol, tá? Como eu sou fã de utilizar gradiente em cromatografia contracorrente, agora eu vou falar um pouquinho para vocês, de maneira bastante rápida, tá, sobre a utilização de gradientes. Como a gente não ia ter tempo de falar sobre vários exemplos, eu escolhi um exemplo selecionado, que é um exemplo de uma separação que eu gosto bastante, que deu bastante certo. Então, geralmente, quando que a gente utiliza gradientes, né, em cromatografia contracorrente? Então, aonde a gente tem essas amostras que a gente tem uma grande janela de polaridade, né? Basicamente a mesma coisa, quando vocês utilizam gradiente em cromatografia líquida de alta eficiência, quando a janela de polaridade é grande, né, e vocês têm então a oportunidade, né, de ter o gradiente que vai aumentar progressivamente então a força de eluição da fase móvel, tá ok? Então, que é justamente interessante quando a gente tem essas amostras que possuem a janela grande de polaridade. É a mesma coisa, por exemplo, quando vocês fazem uma coluna aberta dentro do laboratório, né, de gel de sílica, vocês começam de um solvente menos polar para um mais polar. Então, aqui a gente procura sistemas de solvente onde a gente possa gradativamente ir aumentando essa força de eluição da fase móvel. Em cromatografia contracorrente, quando a gente modifica a composição de uma das fases, a gente necessariamente vai estar mudando a composição da outra fase, tá? Então, é sempre bom lembrar isso, que vai ter, às vezes, dependendo do sistema de solventes escolhido, a gente pode ter sangramento da fase estacionária, justamente por causa dessa modificação, né? Eu estou mudando a composição da fase móvel, eu vou alterar necessariamente a composição da fase estacionária.
Então, o ideal é escolher sistemas de solvente onde alterações que eu faça na composição da fase móvel gerem o mínimo de alteração da composição da fase estacionária. Então, por isso que está aqui que a escolha do sistema de solvente, né, apropriado para a eluição com gradiente, né, por cromatografia contra corrente, pode ser uma tarefa difícil, justamente por isso, né? Então, é importante vocês terem isso na cabeça, né? Terem essa ideia, lembrarem sempre que quando eu modifico a composição da fase móvel, eu estou modificando também a composição da fase estacionária. Bom, como a gente pode fazer esses gradientes, né? A gente pode fazer o linear e o não linear. Tá? Para fazer, obviamente, um gradiente linear, eu preciso de uma bomba de gradiente, né? Mas, se eu não tenho uma bomba de gradiente, eu posso fazer um gradiente não linear, coloquei ali em inglês, né, step gradient, tá? E que tem suas vantagens também, ok? Então, novamente aqui, a modificação progressiva, né, da concentração de um dos componentes da fase móvel, tá? Ou esse gradiente ele pode ser feito também através de variações de pH, ok? Também seria uma outra possibilidade que é bastante útil para substâncias ionizáveis. Então, como fazer, né? Podem ser utilizados os diagramas de fase. Eu não vou mostrar nenhum exemplo aqui desses diagramas de fase, porque geralmente eles são utilizados para fazer os gradientes lineares, mas tem alguns exemplos bastante interessantes na literatura de separação de quinolinas com gradiente linear, tá? E a gente pode ver o comportamento das substâncias em cromatografia em camada fina à medida que a gente vai aumentando a composição, a gente vai aumentando a polaridade do sistema. E vocês vão entender daqui a pouco quando eu falar mais à frente, né? Der um exemplo nosso. Então, o exemplo que eu selecionei foi a separação de fenilpropanoides e iridóides glicosilados do gervão roxo. Tá? Foi um trabalho desenvolvido no mestrado do Pierre André de Souza. Esse trabalho está publicado já, só vocês procurarem na literatura. Tá? E ele desenvolveu, então, durante a tese de mestrado dele. Então, está aqui a foto da planta. Né? As raízes elas são usadas na medicina popular para diversos fins. Né? E ele fez, então, extratos de várias polaridades e escolheu trabalhar com o extrato em acetato de etila, que revelou uma atividade antimicrobiana. Por isso ele resolveu, então, trabalhar com esse extrato. Tá? Bom, como chegar ao gradiente, então? Como era um extrato bastante polar, né, de alta polaridade, o sistema que nós escolhemos foi o acetato de etila, butanol e água. Então, como chegar a um gradiente para a separação dessas amostras? Então, o que fizemos? Inicialmente, testamos a repartição das substâncias apenas em acetato de etila água 1:1, que é aqui o resultado na placa cromatográfica, né, o resultado A que vocês estão vendo, e depois butanol água 1:1, que é o resultado B, que vocês estão vendo aqui na placa de cromatografia. Então, o que a gente vê aqui no resultado A? Né? Repartição das substâncias entre acetato de etila e água. A gente vê que, basicamente, quase 90% das substâncias nesse extrato estão na fase aquosa e uma parte bem pequena está na fase orgânica. Quando eu passo para o sistema B, butanol água 1:1, eu começo a perceber uma distribuição das substâncias em ambas as fases, né, orgânica e aquosa. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou buscando os extremos do gradiente. Então, quando a gente faz um gradiente, a gente busca os extremos, ou seja, um sistema onde eu vou ter tudo na fase inferior, ou praticamente tudo, né, aqui no caso, e onde eu vou ter tudo na fase superior, aqui
não está tudo na fase superior, mas já começa a passar bastante material para a fase orgânica. Bom, como a gente percebeu então que as substâncias dentro do extrato eram bastante sensíveis ao butanol, então nós fomos para o passo seguinte para montar o sistema do gradiente. Fixamos acetato de etila e água em 1:1 e começamos a variar a proporção de butanol no sistema. Então, o meu X correspondeu primeiro a 0,2 de butanol, 0,5 e 1 de butanol. E ali a gente tem o resultado. Então, com 0,2 de butanol, percebam já a diferença, né, dessa situação aqui para cá. Nós percebemos então que as substâncias presentes nesse extrato, essa concentração de substâncias aqui corresponde aos fenilpropanoides glicosilados e esse grupo aqui embaixo corresponde aos iridoides glicosilados. Tá? E vocês podem ver que aqui, à medida que a gente vai aumentando a quantidade de butanol, né, de 0,2 para 0,5 e para 1, olha só, aqui eu estou quase chegando no outro extremo do gradiente. Na verdade, aqui eu cheguei numa situação onde eu tenho todos os fenilpropanoides glicosilados aqui na fase orgânica e uma boa parte, né, mais de 90% dos iridoides glicosilados na fase aquosa. Tá? Bom, então verificado isso, nós montamos um gradiente em 4 etapas. Então fizemos esse gradiente em 4 etapas. Acetato de etilabutanol, água, 1:x/1, onde o X então foi variando, né, 0,05, 0,2, meio e 1. Tá? A fase orgânica, obviamente, que é aquela onde a gente vai aumentando o butanol, é que serviu como fase móvel, né, 2 ml por minuto, rotação de 850. Retenção da fase estacionária, 78,7%. Uma boa retenção. Tá? Apesar de ser um sistema com butanol, teve uma boa retenção. Aqui é o momento onde nós paramos a bomba, né, desligamos a bomba e continuamos a fracionar o que ficou dentro da coluna. Tá? Uma outra observação que eu queria fazer aqui é que muitas vezes as pessoas, quando desligam a rotação, que cessa, né, o processo cromatográfico, tendem a recolher tudo num único frasco. Não façam isso, tá? Porque o que ficou dentro da coluna, com certeza vai ter coisa fracionada ali. Então continuem o fracionamento do material que ficou retido dentro da coluna, tá? Não recolham tudo num frasco só, tá ok? Bom, aqui é o resultado. Então, aqui está a referência, depois que vocês tiverem curiosidade, né, de ir na literatura, ver o trabalho completo. Então, aqui estão as frações. As primeiras frações, nós conseguimos, então, o isolamento do martinosídeo, que é esse fenilpropanoide. Depois, numa única fração, nós conseguimos o isoverbascosídeo. E aqui nós temos o verbascosídeo, que era o componente majoritário da fração de fenilpropanoides. Aqui embaixo, né, continuando. Então, aqui nesse tubo, né, onde está indicado aqui na seta, foi onde a rotação foi desligada. Então, reparem que aqui a gente tem, olha, um fenilpropanoide, um iridoide, que foi separado desse próximo aqui, tá? Que infelizmente, como era muita pouca quantidade, a gente não conseguiu fazer a identificação. E por último, que ficou retido na coluna, a hipolamida, tá? Então, esse é um solvente bastante interessante para fazer gradiente, porque o butanol ele tem uma tendência muito maior de se dissolver no acetato de etila, né, do que na água. O butanol ele tem pouca solubilidade na água. Então, à medida que eu vou aumentando, né, a quantidade de butanol, eu vou causando um efeito talvez não tão, teria que ser estudado, né, mas não tão drástico, né, na composição da fase estacionária. Tá? Bom, tem outros exemplos aí na literatura, né, de utilização de gradientes, tá?
vocês podem dar uma olhada. Existem outros sistemas de solvente que podem ser utilizados também para separação através de gradiente. Por exemplo, o hexanoacetato, metanol e água, ele pode ser utilizado com aumento gradual do metanol, né, sempre utilizando a fase aquosa, né, como fase móvel. Enfim, tem uma infinidade aí de exemplos que vocês podem, aos pouquinhos, ir conhecendo. Tá? Alguma pergunta?